Se tem um componente que causa confusão nos técnicos iniciantes é o MOSFET. Muita gente sabe testar, mas não entende o que de fato esse componente faz dentro da placa eletrônica. E quando um técnico não sabe o que aquele componente faz na placa eletrônica, qual é a sua importância para o circuito, ele acaba trocando peças à toa e fazendo medições de forma totalmente errada. Então hoje eu quero te mostrar o segredo do MOSFET. O que realmente acontece com esse componente quando ele está em funcionamento. E aliás, antes da gente ir para a minha bancada, se você não me conhece, meu nome é Thiago Lima, sou formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica e também em Técnico em Mecatrônica. Trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015, tenho uma assistência técnica aqui na minha cidade, onde a gente conserta inversor de frequência, soft starter, CLP, IHM, equipamentos hospitalares, inversor solar e muitos outros equipamentos. Por isso, estou aqui nesse canal, no nosso canal do YouTube, tentando te ajudar a evoluir cada vez mais nesse segmento. Então agora sim, de uma vez por todas, vamos lá para a minha bancada. Antes de qualquer coisa, esqueça aquela explicação teórica cheia de termos complicados que você acaba não conseguindo entender. O MOSFET, ele funciona basicamente como uma chave eletrônica que atua por controle de tensão, ou seja, ele é um componente que vai receber um pulso de tensão no seu gate e vai fazer o controle da tensão entre os seus terminais source e dreno, permitindo a passagem da tensão desse pino para esse pino a partir de um sinal positivo que ele recebe no terminal do gate. Basicamente, esse é o funcionamento do nosso componente. Então, quando a gente diz que ele é um componente que trabalha por controle de tensão, significa dizer que ele tem uma resistência muito alta no gate, ou seja, não importa a corrente que vai entrar no gate, ele vai fazer o chaveamento. O que para esse componente importa é o valor de tensão que ele recebe aqui, para ele poder funcionar de maneira correta. De maneira geral, os MOSFETs que a gente utiliza nas placas são de canal N, ou seja, eles possuem o source conectados ao GND e o dreno vai conectado à nossa carga. Então, essa carga é o componente responsável por realizar trabalho, e realizando o trabalho, vai executar uma determinada função aqui no nosso circuito. Sendo assim, ele vai receber um pulso positivo no gate e chavear de source para dreno, enviando a nossa alimentação lá para a nossa carga eletrônica. Mas acontece que existe um segredo que quase ninguém te conta. Esse componente ele não trabalha sozinho. Ele é um componente que precisa receber sinal, e geralmente esse sinal vem de microcontroladores ou de drives que enviam as informações, os pulsos ou chaveamentos para que esse componente possa funcionar de maneira adequada. Então, às vezes, você pode fazer o teste do MOSFET, verificar que ele está funcionando corretamente e mesmo assim não tem tensão na carga. Então, por falta de experiência, você pode fazer a troca desse componente sem necessidade, quando na verdade o defeito está lá no circuito do micro, ou no próprio drive, ou algum componente intermediário entre o MOSFET e o chaveamento. Então é importante ficar atento a todos esses detalhes do circuito. Agora, acontece que na prática o MOSFET tem várias aplicações, como por exemplo essa aplicação aqui. Nós temos um CI, um drive de chaveamento da nossa fonte chaveada, que internamente possui um MOSFET. É um tipo de aplicação de utilização do nosso componente. Ou como também nessa placa aqui que nós temos outro modelo de drive que também chaveia a nossa fonte de alimentação. Ou também nessa mesma placa aqui, mas agora nós temos os MOSFETs trabalhando como componentes responsáveis por fazer o chaveamento do motor. Essa é uma placa de automação de portão. Então aqui nós teríamos 6 MOSFETs, 3 aqui já foram arrancados, mas nós ainda temos 3 aqui, que vai fazer o chaveamento da tensão para o nosso motor. Então os MOSFETs têm encapsulamento e aplicações variadas. Então a gente precisa sempre ficar muito atento e entender como esse componente está sendo utilizado naquela aplicação. E aqui vai uma dica muito valiosa. O segredo para entender o funcionamento, para conseguir fazer um diagnóstico preciso na placa, é entender o funcionamento, saber de onde vem o sinal e para onde vai. Assim você consegue testar a saída da carga, o MOSFET, os drives, os microcontroladores, os resistores, os capacitores, todos os componentes que estão conectados naquele circuito e assim fazer um diagnóstico preciso
e rápido e botando mais dinheiro no seu bolso. E aqui vai alguns erros comuns que os técnicos iniciantes podem cometer na hora de fazer um diagnóstico. O primeiro deles é fazer as medições sem entender o circuito, ou seja, você faz a medição do MOSFET, identifica que ele não está recebendo pulso, faz a substituição dele por achar que o defeito é nele. Mas, na verdade, o problema está no circuito de controle, no drive, no microcontrolador ou nos circuitos intermediários que não estão enviando sinais para esse componente. Segundo erro muito comum, trocar o MOSFET sem conferir a carga. Aí, às vezes, a sua carga eletrônica está em curto. Você faz a substituição dos MOSFETs, liga a placa novamente e os MOSFETs vão ser queimados de novo. Então, vai gerar prejuízo para o seu bolso. Agora, aqui vai uma dica de ouro. Quando você estiver com uma placa na bancada e suspeitando de um MOSFET, antes de fazer a medição, pesquise o datasheet, identifique os terminais, quem é o gate, dreno e source daquele componente, para você fazer as medições de maneira precisa e mais rápida. Assim, vai evitar medições erradas e vai evitar diagnósticos errados na sua placa eletrônica. Agora que você já entende de verdade como que o MOSFET funciona e o que ele faz dentro da placa eletrônica, lembre-se, mais do que saber testar, o segredo é entender o papel desse componente no circuito. Assim, as suas medições serão mais precisas e você vai entender exatamente o que está fazendo. E se você quer continuar entendendo mais sobre os componentes, sobre as placas, sobre o seu funcionamento, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque semanalmente estamos postando conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. E se você quer acessar um treinamento, um passo a passo, curto e objetivo, onde eu te explico como fazer as medições em qualquer placa eletrônica, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso treinamento Eletrônica 10x por apenas R$ 47,00. Uma oferta imperdível e que pode sair do ar a qualquer momento. O link está aqui abaixo, clica lá e faça a sua inscrição agora mesmo. Beleza? Valeu, a gente se vê na próxima aula.